Graça e paz, que a mão de Deus seja sobre a sua vida nesta aula de hoje, a nossa oitava aula da semana da família restaurada. Eu tenho recebido tantos depoimentos do que essas aulas têm sido. Essas aulas têm realmente sido libertadoras, têm ajudado centenas de pessoas. Muitas pessoas têm recebido através destas aulas algo que tem ajudado, tem mudado o direcionamento, tem mudado a perspectiva, tem visto as coisas com uma outra ótica. Gratidão a você que está acompanhando, gratidão a você que está investindo o seu tempo. E hoje, como informado ontem, nós teremos esta aula agora, nessa parte da início de tarde, e a nona aula à noite, às 20 horas e 30 minutos. Hoje eu quero falar sobre um ponto muito importante, também será uma aula breve, uma aula rápida e objetiva, mas eu quero falar sobre algo que está gerando em meu coração uma vontade de compartilhar com vocês sobre isso. Uma vontade muito grande de compartilhar com vocês sobre isso. É baseado nas mensagens e nos depoimentos que eu tenho recebido. Eu tenho recebido muitos depoimentos no WhatsApp, muitas mensagens, muitas perguntas. E hoje eu quero falar sobre autorresponsabilidade. A aula de hoje, ela vai te fazer pensar, vai te trazer um certo entendimento. Eu quero falar sobre autorresponsabilidade. Diz, Cláudio, o que seria autorresponsabilidade? Auto fala da própria pessoa, responsabilidade, ou seja, eu sou autorresponsável pelos meus atos, eu sou autorresponsável pelo que acontece na minha vida, eu sou autorresponsável, eu sou responsável de conduzir a minha vida para um caminho. Eu tenho esta responsabilidade. Então, para ser mais específico, autorresponsabilidade é a capacidade racional e emocional de uma pessoa se responsabilizar com o que acontece na vida dela. Então, a autorresponsabilidade é uma capacidade racional e emocional. É uma capacidade que todo ser humano tem de entender que ele é o próprio responsável pelo que acontece de bom e pelo que acontece de ruim. Ele é o autorresponsável pelo sucesso ou pelo fracasso. Ele é autorresponsável por conduzir a vida dele na direção que ele determinar. E esta questão de autorresponsabilidade é muito importante dentro do assunto que nós estamos tratando ao longo destas aulas, que é família restaurada, é que quando você entende que você é autorresponsável, você tem a clareza de que ninguém mais pode fazer o que cabe a você fazer. Ouça isso. Deus faz o que compete Deus fazer, mas o homem tem que fazer o que compete o homem fazer. Eu vou contar uma história para trazer luz ao assunto de hoje, a aula de hoje. Havia um homem pescador, ele saiu no seu barco para pescar e no alto mar teve um problema com o seu barco e o seu barco começou a afundar. E esse homem ele era muito religioso. E ele então, o que ele fez? Ele começou a pedir: Deus, me socorre, Deus me ajuda, Deus me ajuda.
E enquanto ele pedia o socorro de Deus, chegou um barco. E nesse barco, o marinheiro jogou uma boia amarrada numa corda para que ele pegasse aquela boia e salvasse a vida dele. Mas aquele homem, aquele pescador, falou para o marinheiro: não, eu estou esperando Deus me socorrer. Deus vai vir e vai me socorrer. Então aquele marinheiro foi embora. Depois veio um helicóptero sobrevoando ali e jogou uma boia também com a corda. E aquele homem, ele mais uma vez, ele ignorou aquela ajuda e falou: não, Deus vai me socorrer, Deus vai me salvar, Deus vai me salvar. E aí ele morreu. Quando ele morreu, chegando, isso é uma história para você entender, chegando no céu, ele falou para Deus: Deus, eu quero te fazer uma pergunta. E aí Deus falou para ele: pode perguntar, meu filho. E aí ele falou para Deus: Deus, por que eu fui um homem temente na terra, obediente aos seus princípios? Naquele dia que eu estava em perigo, justamente naquele dia que eu mais precisava do seu socorro, da sua ajuda, eu implorei para que o Senhor me salvasse daquele perigo, mas o Senhor não me salvou. Eu queria saber por que o Senhor não me salvou. E aí Deus balança a cabeça e olha para ele e fala: filho, desde o primeiro momento que você estava em perigo e pediu a minha ajuda, eu enviei pessoas para te ajudar. Aquele marinheiro, eu mudei o curso do itinerário da viagem dele para ele chegar ali ao seu encontro, mas você não fez a sua parte. O helicóptero eu enviei também, mas você rejeitou, você não fez a sua parte. E aí então aquele pescador baixou a cabeça e reconheceu que ele havia errado. Aonde está o erro do pescador? Ele não tinha sensibilidade para enxergar que Deus estava enviando um socorro para ele, mas ele tinha a responsabilidade, a autorresponsabilidade de fazer a parte dele, para salvar a própria vida. Então, autorresponsabilidade é a capacidade racional e emocional de uma pessoa se responsabilizar com o que acontece na sua vida. Autorresponsabilidade é ter controle da própria vida. E, infelizmente, no que diz respeito à família, relacionamento, à saúde, a finanças, às áreas importantes da vida, muitas pessoas não estão transferindo a responsabilidade para Deus. Assim como esse pescador, ele transferiu para Deus a responsabilidade que era dele. Existem pessoas transferindo para Deus a responsabilidade que é dela. É ela que tem que agir, é ela que tem que fazer, é ela que tem que se posicionar, é ela que tem que lutar. Deus dá as armas, Deus dá as condições, Deus dá as possibilidades, mas é ela que tem que tomar a decisão de fazer o que tem que ser feito. Quando você olha para a Bíblia, você vê quando Deus chama Noé, Deus revela a Noé que ele enviaria um dilúvio sobre a terra. Mas também Deus dá a Noé a oportunidade de fazer a parte dele. Qual era a parte de Noé? É de construir a arca. Noé levou 120 anos para construir a arca. Quando Deus chama Davi e unge Davi como rei, Deus deu a Davi a unção, mas Davi tinha que fazer o que precisava ser feito.
Quando Davi estava lá no campo de batalha e o Golias estava afrontando o exército de Israel, quando Davi se colocou na condição de lutar em favor de Israel, ele estava fazendo o que ele tinha que fazer. Quando a mulher do fluxo de sangue estava há 12 anos sofrendo com a hemorragia constante, gastou todos os seus recursos e não tinha mais dinheiro, a responsabilidade dela era de ir ao encontro de Jesus e tocar em Jesus. Ela em nenhum momento ficou esperando Jesus ir até ela. Ela foi e tocou na orla das vestes de Jesus. E quando ela tocou na orla das vestes de Jesus, ela ficou curada. Quando Ana, que é a esposa de Elcana, Ana e Penina, você conhece essa história, ela havia anos e anos sofrendo porque era estéril. Ela ia para o templo, mas voltava para casa e continuava sendo humilhada. Até que um dia ela tomou a responsabilidade para ela. Ela fez um voto com Deus. E aquela atitude de fazer um voto com Deus mudou a história da vida de Ana. O que eu estou tentando explicar para você através desta palavra de hoje, desta aula de hoje, é que o sucesso ou o fracasso da sua vida está nas suas mãos. A felicidade ou a infelicidade na área sentimental, na área financeira, na área espiritual, na área familiar, não está na mão de Deus, está na sua mão. É você que tem que tomar a decisão, a autorresponsabilidade de fazer o que precisa ser feito para mudar esta realidade. Olha para trás. Hoje é dia 1º de dezembro. 11 meses já se passaram. E se nesses 11 meses você transferiu para Deus o que compete você fazer, é agora a hora de você fazer o que você precisa fazer. Toma a rédea da situação e muda essa história. Você nasceu para ser feliz. Você nasceu para viver uma vida feliz em todas as áreas. Todas as áreas. Não permita repetir dezembro do ano passado. Não permita repetir o ano novamente. Você pode mudar a sua história. Nós temos ajudado centenas de pessoas, mas cada uma pessoa que é mudada, que assume o compromisso de fazer um programa de mentoria conosco, que é o programa onde eu ajudo pessoas sair de um estado atual e caminhar para o estado desejado, aonde amanhã eu vou te dar a oportunidade, vou te franquear a oportunidade de você dar um passo a mais. Se essas aulas têm ajudado você, imagine o que eu vou entregar dentro do programa de mentoria. Só que você precisa tomar uma decisão, tem que assumir o controle da sua vida. A autorresponsabilidade, imagine um filme, imagine uma novela. Da mesma forma que em um filme, uma novela, uma série, tem o protagonista, tem também aquelas pessoas que fazem parte da novela, fazem parte do filme, mas não são protagonistas. Elas são coadjuvantes. E existem pessoas que estão sendo coadjuvante na história, na sua própria história. É você que é responsável de escrever a sua própria história. Você é responsável de fazer com que a sua vida seja uma vida feliz e abundante e próspera. Não dê o controle da sua vida na mão de uma outra pessoa. Não dê o controle da sua vida na mão de uma outra pessoa. Viva esta vida próspera tomando a sua decisão. Seja o protagonista da sua história. Seja o protagonista da sua história. Esta é a palavra de hoje. Assuma a autorresponsabilidade. O que você sabe, ouça isso. O que você sabe te trouxe até onde você está. O teu conhecimento, o que você sabe te trouxe até aqui. Até esse momento de hoje, dia 1º de dezembro. O que você sabe. Agora, o que você não sabe é o que vai te levar para o próximo nível. O que você não sabe é o que vai te levar para um próximo patamar, em todas as áreas da sua vida. A pergunta que você precisa se fazer é: você está disposto a assumir o controle da sua vida e fazer o que tem que ser feito para ir para o próximo nível? No programa,
eu ajudo pessoas, homens e mulheres, eu ajudo homens e mulheres a viver um relacionamento restaurado e abundante através de um programa que eu vou falar com você amanhã. Por isso que a aula de amanhã é a aula mais importante. Começando do absoluto zero. Mesmo que você não tenha experiência, através deste programa, você vai poder mudar a história da sua vida. Temos ajudado, você tem visto aí os depoimentos. Então a aula de hoje é: seja autorresponsável. Tome o controle da sua vida. Não dê o volante da sua vida na mão de uma outra pessoa. Assuma o volante. Esse mês de dezembro, você ainda pode finalizar esse ano com a história da sua vida mudada. Você ainda pode finalizar esse ano com a mudança que você tanto esperava o ano inteiro. Você pode iniciar janeiro com uma outra visão, com outro conhecimento, com uma outra expectativa. Esta é a aula de hoje. Tenha autorresponsabilidade. Faça o que você precisa fazer. Estamos aqui para te ajudar, para ser o seu mentor. Deixa eu orar por você. Deus, muito obrigado por esse encontro. Muito obrigado por essa oportunidade, esta aula incrível, que trouxe luz, que trouxe clareza às pessoas que aqui estão, que precisam mudar a sua história, que precisam fazer algo diferente para ter um resultado diferente. Eu peço a bênção do Senhor sobre a vida dele, sobre a vida dela, em nome de Jesus. Amém. Beijo no seu coração, fica com Deus. Lembrando que às 20h30 nós teremos a nossa próxima aula, a 9ª aula. A aula de hoje da noite também vai ser incrível. Espero você. Peço a você que, ao finalizar essa aula, coloque lá no meu WhatsApp, no privado, o que mais falou com você através dessa aula. O que essa aula mais te tocou, mais te ensinou. E você vai fazer o resumo e vai me enviar. Isso é importante, faz parte da atividade da aula de hoje. Deus abençoe. Até a nossa próxima aula.